Lucas capítulo 4. Liga as suas igrejas para a gente, Marisa, por favor. Isso, isso. Não. Isso, ligar para cá. Isso, está ótimo. Tá bom. Lucas capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus. Vamos colocar em pé para ler. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando eles, teve fome. Tira um pouquinho aquela caixa para mim ali, mais um pouquinho para cá, para aquela caixa lá. Para pegar aqui, Senhor. Amém. Pai, aqui está a tua palavra. Fale conosco para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Isso, tá bom assim. Isso. Glória a Deus. Amém. Podeis assentar. Nós vamos falar sobre um pouquinho aqui sobre a tentação de Jesus. Amados, Jesus ele começa seu ministério logo depois que ele desce as águas batismais. Aí ele começa a ser o quê? Provado. Ele começa a ser o quê? Tentado. Provado por Deus e tentado por Satanás. Os nossos desafios da vida são provas perante o Senhor, mas perante Satanás são tentações para nos derrubar, para nos angustiar, para nos fazer afastar-se de Deus. Este é o propósito do inimigo das nossas almas. Veja, a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aqui nós já temos algumas lições. E aqui nós temos irmãos em Cristo que foram batizados nas águas. Você lembra do tempo que você foi batizado? Isso aí também na internet. Você lembra o dia que você aceitou Jesus e o dia que você desceu as águas batismais? Você lembra dessa data? Mais ou menos, né? Não lembra bem a data, mas lembra aquele dia. Aquele dia ficou marcado. Você vai lembrar de algumas coisas que aconteceu naquele dia. E Jesus também, a Bíblia diz que quando ele vai ao Jordão e ele é batizado, uma voz do céu diz: "Este é meu filho amado em quem eu tenho alegria." É Deus participando do batismo e dizendo: "Eu tenho alegria do que Jesus está fazendo." E a Bíblia diz que tem uma pomba que o pessoal vê em cima de Jesus, que é símbolo do Espírito Santo. Então Jesus está saindo da onde? Do batismo. E nós sabemos que quando nós batizamos, nós começamos a passar pelas lutas. Começamos a passar pelas provas. É ou não é? É uma caminhada. Sim ou não? Na hora é muito gostoso, na hora você está muito contente, na hora você está muito feliz, é como uma festa, é como um casamento, tudo está muito bom, está tudo muito maravilhoso, mas de repente a caminhada começa e você vai falando: "Olha, poxa, quanta prova, quanta luta." Quem tem tido lutas aqui? Mas eu quero te dizer que a sua luta não é sua, porque também a vitória não é sua, a vitória é do Senhor. Então Ele tem interesse que você seja abençoado, esteja vitorioso, porque é Ele que vai
vai vencer por você, a vitória é dele. Amém? Glória a Deus. Então, amados, aqui nós temos Jesus, no primeiro versículo aqui, vou tirar aqui, desligar aqui. Se quiserem também, pode tirar a tomada aqui na família. Nós temos no primeiro versículo, Jesus está o quê? Cheio do Espírito Santo. Para que a gente vença, aqui tem um segredo, para que a gente vença o inimigo das nossas almas, nós temos que estar o quê, Maria? Cheio de Deus. Não é, meu Maria? Cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio. E aqui nós estamos vendo que Jesus está cheio do quê? Do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E ele volta no Jordão e vai para onde? Para o deserto. Ele vai para o deserto. Ele vai ser testado. Ele vai ser provado. Ele vai ser tentado por Satanás. E a sua vida não é diferente disso. Nós somos tentados todos os dias, sim ou não? Eu falo em vários tipos de tentações. Existe a tentação sexual, existe a tentação do ódio, existe a tentação da mágoa, existe a tentação de não crer em Deus, existe a tentação de não crer que somos filhos dele, existe um monte de tentações que vão entrando dentro da gente, que o inimigo vai tentando. Existem as tentações interior e existem as tentações exterior, que o mundo nos oferece uma facilidade para nós afastarmos de Deus, para nós sermos corruptos, para nós fazermos as coisas erradas, fazermos os cambalaches. Agora veja só, diz a Bíblia assim: e 40 dias foi tentado pelo diabo. Quantos dias? 40 dias. E eu vou lhe perguntar uma coisa: que Jesus estava com alguém, humanamente dizendo? Não, estava sozinho. E é bem natural isso, irmãos. As nossas tentações nós temos que enfrentá-las sozinho, porque você não peca praticamente junto com outro crente. Vamos pecar, você peca sozinho. Vamos errar, você não chama a pessoa para errar. O ímpio chama, vamos fazer tal coisa? Vamos junto nesse pecado aí, vamos. Mas nós não. Nós temos os nossos testes e muitas vezes são sozinhos. Graças a Deus que nós temos a casa de Deus, onde nós podemos falar com o Senhor. Aleluia por isso. Estava vendo hoje na internet vários países que não se pode adorar a Deus, vários países que não se pode ler Bíblia. Eu tenho uma jovem que foi para a África e ela falou: eu vou bombar na África, eu vou falar de Jesus. É uma moça lá de Tupinambá, uma menina, uma missionária, e nós ganhamos ela para Jesus. Chama-se Valdinei. E essa menina foi lá, e ela foi num país, um dos países da África, onde a religião adotada, a religião que eles praticam é o islamismo, aonde não se pode falar de Jesus, aonde não se pode falar de Jesus. Se falar, você é morto ou preso. Tem vários lugares assim. E ela tentou, e ela não conseguiu falar. E aí eu te falo uma coisa. A gente, irmãos, de uma certa maneira, ao você contribuir aqui na Avante, ajudar a Avante com Cristo nos seus dízimos, ofertas e votos, nós estamos mandando sempre para a África. E lá tem gente que consegue fazer missões. A hora que Deus mandar a gente vai também, mas enquanto não estamos indo lá, a gente está enviando, ajudando, abençoando. Mas vamos continuar aqui. 40 dias. O que te leva a 40 dias?
O que te leva 40 dias? Quantos dias choveu sobre a terra? 40 dias e 40 noites. Quando a Bíblia fala que Jesus foi tentado 40 dias, foi 40 dias só, 40 dias e 40 noites. 24 horas, 40 dias e 40 noites. Noé foi testado por Deus. A arca foi testada por Deus, porque ele ficou dentro daquela arca e ele podia falar: será que essa arca não vai começar a entrar água? Ele nunca tinha construído uma arca, irmãos. Ele não era carpinteiro por excelência. Mas Deus mandou, e como Deus manda, a gente faz. Amém, igreja? Como Deus manda. Você já teve uma experiência? Eu já tive essa. De repente você não consegue fazer alguma coisa, você fala assim: Espírito Santo me ajuda, e ele te ensina. Hoje tem a internet, né? Ajuda muito. Mas você consegue muitas vezes, ser orientado por Deus. Olha só, 40 dias, o que mais lembra? O que aconteceu com Davi? Quantos dias o gigante vinha contra aquele povo de Israel? Por 40 dias. O gigante ficava o quê? Afrontando o povo de Israel. O inimigo também te afronta. Ele afronta todo dia. Lembra daquilo que eu falei uma vez aqui? Quando uma irmã chegava e falava assim, alguém falava para ela assim: como que é o fulano de tal? E ela só elogiava: o fulano é amoroso, o ciclano é uma bênção. E ela falava de todo mundo bem, ela abençoava todo mundo com palavras. Aí o camarada falou: eu vou pegar essa irmã agora, vou perguntar: e o capeta, o que você acha dele? E o inimigo das nossas almas? Ela pensou, repensou e disse: ele tem uma qualidade. Ele é o quê? Perseverante. Não é verdade? É ou não é? Ele fica ali, perseverando. Ele fica, porque pode ver, você já mandou o inimigo embora quantas vezes? Corta. É igual a onda do mar. Você já orou, lutou, pastor, mas tem certos demônios, sim, certos demônios, irmãos, que não são os mesmos. De repente você está expulsando um inimigo e fala assim: mas ele não sai da minha vida, não sai do meu lar. Ele já saiu, vem outro, porque a capetada tem muito. Então a gente tem que continuar sendo o quê? Como Daniel. Daniel fez o quê por 21 dias? O que ele fez? Perseverou em oração, em jejum. Hoje eu fiz consagração com ele, estômago, irmão. No domingo fazer consagração, ficar sem café, é uma prova de fogo. Eu comi ontem umas 10 e pouco, porque nós íamos de Tupinambá. E um dos senhores que nós visitamos ontem, ele tinha feito uma ponte safena. Era um homem que nós falamos de Jesus para ele, seu Ademar. E ele fez uma ponte safena, e ele até olhava e falava assim para mim, e falava assim: mas vocês têm coragem de ir agora para Maringá, né? Vocês são corajosos. E nós íamos embora, chegamos às 11h30, e às 8h30 nós estávamos aqui de novo, aqui 9 horas do tempo, falando com Deus. Mas por quê? Não é porque nós somos bons, é porque não há mais tempo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Fala para o irmão: Jesus está voltando. Fala para ele: pastor, mas eu mesmo, irmão, mandei um convite para um monte de gente. Pelos convites que mandei, essa igreja está aqui, saindo gente até como um ladrão. Mas minha parte eu estou fazendo. A hora que Jesus voltar, ele vai perguntar: e pastor Jean? Minha parte eu estou fazendo, você não está lá. As pessoas que nós visitamos, que eu falei, nós estamos visitando, estamos falando de Jesus. Aí aquele senhor que eu falei para vocês, eu vou citar o nome aqui, porque estamos na internet, vai entrar para a internet, mas tem gente que não gosta de crente, não. Tem gente que chega, você pode pensar que não, mas aqui no Brasil tem. Essa pessoa, eu conheci
conheci uma pessoa que apanhava porque ia na igreja de crente. Uma mulher, já uma moça, a família não gostava. É verdade, não? Tem gente que não gosta de nós? Tem. Mas nós temos que gostar de todos. Nós temos que amar a todos. Nós não amamos o quê? O pecado. Mas nós amamos o pecador. E a Bíblia diz que eu e você temos que falar de Jesus. Agora escute bem. Aqui diz assim, ó, foi tentado pelo diabo, e naqueles dias que Jesus fez, não comeu nada. Não comeu nada. Eles estavam o quê? Em jejum. Você tem jejuado? Certos tipos de demônios, Jesus disse que só saem com o quê? Com oração e jejum. A internet aqui, ela